Fala galera, participe aí da promoção onde a gente vai sortear um smartphone, ok? O link tá aqui na descrição desse vídeo. Participe e boa sorte! Fala galera do Brasile Geeks! Recentemente eu estive aí no evento da Sony, onde ela apresentou dois smartphones novos e hoje eu vou apresentar para vocês o mais poderoso deles, o mais poderoso smartphone da Sony até o presente momento. Tô falando dele, né? Do Xperia XZ Premium. E olha, é poderoso mesmo. Só para vocês terem ideia, ele traz uma tela LCD IPS de 5,5 polegadas, com resolução sabe o que? 4K, não é Full HD, não é Quad HD, é 4K. É um dos poucos aparelhos a trazer uma tela com uma resolução tão alta assim. Ele também vem equipado com um dos chipsets mais poderosos da atualidade, o Snapdragon 835, vem com 4 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento, tem um acabamento muito bonito com vidro espelhado, o vidro traseiro parece até um espelho, é realmente um smartphone muito bonito. Ele também traz uma câmera traseira com 19 megapixels, 19 é isso mesmo, e uma frontal com 13 megapixels. O legal é que ambas têm autofoco, que é um recurso que eu gosto muito, principalmente na câmera frontal, dá para você fazer umas selfies bem bacanas. E a câmera traseira dele traz um recurso de câmera lenta que é o melhor na atualidade, onde ele faz vídeos em 960 frames por segundo. Para vocês terem ideia, o iPhone 7 e o Galaxy S8 fazem esse vídeo em câmera lenta a 120 quadros. Então, imaginem a diferença que é no Xperia XZ Premium. E você vai ver tudo isso agora, claro, né? A gente vai mostrar o conteúdo da caixa e também as primeiras impressões aqui desse smartphone poderosíssimo que a Sony está lançando aqui no Brasil. Então, confira. Bem, aqui está a caixa do Xperia XZ Premium, seguindo o padrão de outros smartphones da Sony. Aqui os destaques do aparelho, como a câmera traseira com 19 megapixels, frontal com 13 megapixels, tela de 5,5 polegadas com resolução 4K, olha o tamanho da resolução dessa tela aqui. Saída USB tipo C, bateria de 3.230 mAh, chipset Snapdragon 835, 64 GB de armazenamento, proteção contra água e poeira no formato IP65 e 68. E aqui não está citando, mas ele vem com 4 GB de memória RAM. Então vamos aqui tirar o Xperia XZ Premium da caixa. Essa caixa aqui não está com todos os acessórios. Isso porque é uma versão que a Sony solta para a imprensa. Caramba, tá difícil, hein? Pronto, tá aqui. É uma versão que a Sony solta para a empresa, então ele não vem com todos os acessórios. Mas vem aqui com o carregador e com o cabo USB, evidente, para que a gente possa carregar. Então aqui temos um manual de instruções, ele está em inglês, evidentemente. Tá mesmo, tá em inglês. E aqui na lateral temos o cabo USB tipo C, da cor preta. E aqui estaria o fone de ouvido, mas vocês viram que não temos nada, né? Temos apenas o carregador. E o curioso é que não é um carregador potente não, olha só, ele tem apenas 5 volts de saída e 1.500 mAh. E a saída USB aqui na parte de cima, é um carregador normal, não tem nem 10 watts. Achei um pouco estranho aí para um smartphone como o Xperia XZ Premium. Mas vocês viram que não tem muita coisa, falta o fone de ouvido, que deve vir aí na versão que vai ser vendida aos consumidores. E aqui o Xperia XZ Premium, vamos tirar essas películas para a gente conferir o visual do aparelho. E olha como ele é bonito, olha essa tampa traseira, ela é praticamente um espelho. Eu consigo me ver aqui, imagina a versão prata, que é mais clara. Essa então deve parecer ainda mais com o espelho, mas é um aparelho muito bonito. Ele segue o visual de outros smartphones da Sony, mas olha, ele é bonito, mesmo parecendo aí com outros smartphones, ele tem uma pegada bem legal, tem um jeitão aí de sofisticado. Meu, curti, gostei mesmo. Enquanto o aparelho é ligado, vamos aqui dar uma olhada nos detalhes, como a câmera frontal com 13 megapixels, o legal é que ela filma em Full HD e tem autofoco, que é um recurso que eu acho bem legal e deveria ser mais copiado aí por outros aparelhos. Poucos smartphones têm aí câmera frontal com autofoco. Aqui temos o alto-falante, que pode ser utilizado tanto para ligações quanto para som externo também. O legal é que o Xperia XZ Premium ele tem som alto-falante estéreo, tem 2 alto-falantes. E aqui temos os sensores de luminosidade e de presença. Aqui na parte inferior temos o segundo alto-falante para criar o efeito estéreo.
e esse aparelho não tem botões capacitivos, os botões são virtuais e ficam na própria tela. Aqui mostrando a lateral, ele tem 7,9 milímetros de espessura e aqui tem essa bandejinha aqui, você não precisa de ferramenta para remover. Aqui temos a bandeja do cartão micro SD, vocês viram que parece que só sai um pedaço, mas é assim mesmo. Eu até achei um pouco estranho, porque aqui ó, nessa outra parte fica a bandeja do Nano SIM Card. Ele tem suporte a um chip, mais uma entrada para cartão, não é um smartphone dual SIM. Aqui na outra lateral temos os botões de volume, o botão liga desliga, que também é um sensor de digitais, ficando aqui na lateral, algo que já vimos em outros smartphones da Sony. E aqui temos o botão dedicado para você acionar a câmera e também para te disparar as fotos. Aqui mostrando o sensor traseiro, ele tem 19 megapixels, é um sensor bastante grande. E consegue filmar em Full HD a 30 e 60 quadros e também filma em 4K. Aqui temos o flash de LED e aqui os sensores da câmera, ele tem foco a laser, tem o foco PDAF, então esses sensores aqui ajudam a melhorar a questão do foco para a câmera principal. O Xperia XZ Premium conta com NFC e fica nessa região aqui central. Essa tampa não é removível, é uma tampa feita em vidro e embaixo dela temos a bateria com 3.230 mAh. Não é uma bateria que chama tanta atenção para um aparelho tão grande, né? Mas acredito que ele deva ter uma boa autonomia, porque a Sony ela é muito boa em otimização de software para economizar bateria, principalmente quando a tela está desligada. E aqui dando uma olhada nos detalhes visuais desse aparelho, ele tem um arredondamento aqui nas bordas. Inclusive aqui a gente vê a entrada USB tipo C e ao lado o microfone. Vejo que ele também tem pequenos chanfros aqui na lateral, contornando a parte traseira, que é feita em metal. Essa parte também é em metal, só que ela tem um acabamento diferente. Olha só, a pintura aqui na parte de baixo e nas laterais são um pouquinho diferentes. Aqui mostrando a parte superior, onde temos o conector P2 para fone de ouvido e também um segundo microfone. E olha aqui, a tampa traseira ela tem um efeito aqui que parece ser uma curvatura, mas passando o dedo você não percebe muito aqui essa curvatura não, mas dá um efeito bem bonito ao aparelho. E aqui com o Xperia XZ Premium já configurado, temos a sua tela de 5,5 polegadas com resolução 4K. É realmente impressionante. Claro que olha, a gente não consegue perceber a olho nu a diferença entre uma tela 4K e 2K. Eu acredito que seria bastante útil aí para quando você está usando óculos virtuais, de realidade virtual, acho que ficaria legal, acho que daria uma diferença muito grande. Mas olhando assim, a olho nu, a gente não percebe muita diferença. Além da resolução 4K, ela tem compatibilidade com o HDR. Então você consegue aí assistir filmes, minisséries, qualquer tipo de conteúdo que tenha compatibilidade com o modo HDR. Então você consegue cores mais vibrantes, consegue uma melhor visibilidade da cena, principalmente quando tem áreas claras e escuras aí na mesma imagem. E o impressionante é que essa tela tem uma densidade de pixels enorme, são 807 ppi, olha que impressionante, é realmente uma tela com uma definição enorme. Aqui mostrando a interface dele, ele usa a interface da Sony, que está cada vez mais próxima ao Android puro. A Sony tem tornado a interface dele cada vez menos personalizada aqui, mas tem algumas diferenças, a gente vê pelos ícones, por exemplo. Aqui mostrando a configuração da tela inicial, tem aqui a opção para você adicionar widgets. Eu gosto muito dessa barra, é uma barra com rolagem horizontal, olha, que você já pode adicionar direto. Olha, eu consigo, só tocando aqui, eu já consigo adicionar o ícone diretamente à tela inicial. Ele também permite você configurar os papéis de paredes, temas. O Xperia XZ Premium tem suporte a vários temas, tem teclas de atalho, tem aqui a opção para escolha do tamanho da grade, você pode deixar até 5x5. Aqui mostrando a barra de notificações e olha só, ela está idêntica ao Android padrão, bem legal isso aqui. Então vocês podem notar que a Sony está personalizando cada vez mesmo a interface mesmo. Aqui vendo que ele tem suporte a múltiplas contas e aqui nas configurações mostrando aqui todas as opções do aparelho. Indo aqui sobre o telefone, a gente confirma que o XZ Premium está com o Android mais recente, o 7.1.1, o Nougat. Vamos aqui
procurar o armazenamento. Olha, está tudo no ícone só, armazenamento e memória. Vamos em avançada. Olha só, em armazenamento temos 64 GB de espaço interno, lembrando que ele ainda tem entrada para cartão de memória, permitindo ampliar esse espaço. E clicando aqui em memória, a gente confirma os 4 GB de RAM desse aparelho. Nesse momento temos 2 GB disponíveis aqui. Em relação à câmera, temos aqui o sensor frontal com 16 megapixels, e o que eu achei mais legal desse sensor é justamente a capacidade dele de fazer o foco automático. Eu aumentei um pouquinho o brilho para a gente ter uma melhor visibilidade. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o autofoco. Olha só, aqui a gente vê pela palma da minha mão que está focado, e olha, o meu rosto ele estava sem foco, e quando eu tirei a palma ele fez a focagem. Vou mostrar de novo para vocês. Olha, aqui focou a minha mão e agora focando o meu rosto. Inclusive, um destaque aqui do Xperia XZ Premium é que, em matéria de hardware, ele é muito parrudo. Ele realmente vem com um hardware top. É um smartphone muito poderoso. Aqui, tirando algumas fotos com a câmera frontal. Infelizmente, aqui eu não consigo fazer um burst mode, pelo menos com a câmera frontal. Mas ele tem aqui o modo manual para você fazer alguns ajustes. Eu não gosto muito desse modo manual aqui do Xperia XZ Premium, não. Eu acho ele muito simples. Olha, notem que a resolução vai até 13 megapixels no formato 4x3 e 10 megapixels no formato 16x9. Deixa eu ver aqui se a gente vê mais opções. Olha só, aqui armazenamento, tem algumas opções aqui. A câmera costuma ser bastante completa. Vamos passar aqui para o modo vídeo. Você tem essa chavinha aqui para você alternar entre os modos. E aqui a gente confirma que ele filma em até Full HD com a câmera frontal. Dá para você tirar fotos enquanto você grava, não dá para fazer um zoom digital, é algo que a maioria dos aparelhos realmente não tem. E agora, olhando a câmera traseira com um sensor com 19 megapixels, aqui filmando, dá para você tirar fotos enquanto você filma e também fazer um zoom digital durante a gravação. Não dá para você ativar o flash durante a filmagem, mas você pode ativar antes. Ó, e aqui ele está funcionando conforme vocês podem ver. E vocês estão vendo esse ícone aqui? Ele é o ícone da câmera lenta. Infelizmente não dá para você tirar fotos sequenciais aqui com a câmera principal. E olha aqui, o sensor é rápido, eu não entendo por que eles não colocaram essa opção. Ele tem um modo de rastreamento de objetos, então você pode travar o foco, olha só. Mesmo movimentando aqui, ele trava no objeto, que é um recurso bem legal para manter o foco naquele objeto em específico. Aqui vamos para o modo manual para a gente ver como é que é o modo manual com a câmera traseira. Então ele tem aqui balanço de branco, luminosidade, tem aqui a velocidade do obturador, não tem aqui uns modos muito manuais, mas dá para você ter uma noção. É legal para quem não conhece muito de fotografia, tem a sensação que aqui, ó, aqui você consegue perceber que a velocidade vai ser mais rápida para você tirar fotos de objetos em movimento, mas com aquele aspecto congelado. E aqui você vai usar para fotos com objetos parados e vai ficar borrado aí quando ele estiver em movimento. Então, mas aparece aqui, legal, eu não tinha percebido isso antes, ó. Você consegue também monitorar por aqui. Então gostei, porque tem um modo que facilita para quem não conhece e para quem conhece, para ajustar aqui a velocidade do obturador. E aqui você faz o controle do foco. Aqui também ele tem um ícone para aplicativos. Inclusive, para você acionar o modo 4K, você tem que vir até aqui. Olha só, ele tem esse ícone do 4K. Eu não gosto muito disso, eu preferia que esse modo 4K tivesse no app principal, mas é algo que desde os primeiros Xperia com suporte ao 4K, ele vem com esse modo aqui com um ícone específico para esse aplicativo. O legal é que você consegue tirar fotos enquanto você filma mesmo em 4K, e tá aqui o aplicativo. Em relação ao desempenho, não há o que reclamar do Xperia XZ Premium, afinal de contas ele vem equipado com o chipset Snapdragon 835 fabricado pela Qualcomm. É um dos mais poderosos aí na atualidade. Esse chipset é formado por uma CPU octa-core, são 8 núcleos da série Cryo, 4 deles rodando a 2.45 GHz e os outros 4 rodando a 1,9 GHz. A GPU é a Adreno 540.
E ele conta aí, como eu já falei para vocês, com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. Então temos aqui um conjunto para rodar bem games sem muita complicação. Você realmente vai ter um desempenho nota 10 com esse smartphone. Bem galera, esse aqui foi o unboxing impressões do Xperia XZ Premium. Smartphone que é premium no visual, é premium no hardware, premium na câmera. Realmente a Sony caprichou aqui nessa geração. Temos um excelente smartphone. Grande destaque é o seu recurso de câmera lenta a 960 quadros por segundo. Dá para fazer efeitos bem legais com ele. Tem até alguns exemplos aí no vídeo para vocês poderem dar uma olhada. Pena que ele é um efeito que dura apenas 6 segundos. Não dá para você fazer uma filmagem contínua nele. Mas ainda assim é um recurso bem legal. Dá para você fazer brincadeiras bem interessantes. Outro destaque é claro, né? O seu poder de processamento. É um smartphone realmente muito parrudo. Você vai conseguir rodar bem qualquer game, qualquer aplicativo, sistema. E falando desse sistema, ele está com o Android 7.1 Nougat, está com um sistema bem atualizado. A interface da Sony, ela está menos invasiva, ela aproximou bastante aí do Android padrão, que é bem legal. É um smartphone muito bonito. A bateria, ela não chama tanta atenção pelo tamanho, mas acredito que deve ter uma boa duração, já que a Sony ela costuma fazer ótimas otimizações aí no seu software. Quem curte selfies também vai gostar da câmera frontal com autofoco, que eu achei bem legal. E olha, não posso dizer que o Xperia XZ Premium é um smartphone barato, né? Afinal de contas são R$4.000, é um valor muito alto. Mas pelo menos a Sony está mais pé no chão nessa geração. Esse preço está condizente aí com outros smartphones top, como o Galaxy S8. O G6 nem tanto, que o G6 já caiu, mas o G6 também foi lançado aí por esse valor. O Zenfone 3 Deluxe também está nessa faixa de preço. Então temos aí um smartphone que está mais a par aí com os seus principais concorrentes. Nas gerações anteriores, os Xperias eram muito mais caros. Tinha gente que apostava que o Xperia XZ Premium ia ser lançado aí por R$5.000, porque a Sony realmente joga o preço lá em cima. E felizmente, nesse caso, ela colocou o XZ Premium aí mais ou menos na mesma faixa aí dos seus concorrentes. E ele é uma opção bastante interessante, né? Claro que a gente tem concorrentes de peso aí para disputar pela sua preferência nessa faixa aí dos R$4.000. Bom galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu pretendo fazer mais vídeos aí sobre o Xperia XZ Premium. E se você gostou, já sabe, né? Deixa o seu like aqui embaixo. Aproveite também, se inscreva no canal do Brasile Geeks. Para de desligar, viu, tela? Toda hora ela quer desligar, pô. Até esqueci o que eu ia falar. Se inscreva no canal do Brasile Geeks e torne-se um Big Geek você também, lembrei. Obrigado, galera. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo, hein? Falou. Tchau.